A lenda de Irã Abif e a maçonaria. Quem foi Irã Abif? Todos os graus do rito escocês antigo e aceito da maçonaria contêm uma parcela da lenda de Irã Abif, e um dos landmarks determina que seja observada essa lenda. Na realidade, ela possui uma simbologia esotérica, e toda a liturgia iniciática maçônica a envolve. É um nome de origem hebraica. Os dois Irãs referidos na Bíblia provêm do Líbano. Temos Irã, ou Irão, o rei de Tiro, e Irã Abif, o artífice que esse rei enviara a Salomão para o embelezamento do grande templo. Irã, o arquiteto, era filho de uma mulher da tribo de Dan e de um homem tírio chamado Ur, que significa forjador de ferro, conforme o relato bíblico em 2 Crônicas 10, ou filho de uma viúva da tribo de Naftali, conforme refere 1 Reis 7:13. Os testemunhos conflitantes acerca da identificação da tribo a que sua mãe pertencia pode ser explicável pelo fato de que talvez ela não fosse uma judia propriamente dito, porém era oriunda de uma outra tribo, de difícil localização nos mapas atuais. Aos olhos da maioria dos historiadores, é interessante manter a afirmação de que o grande arquiteto do Templo de Salomão tinha sangue judeu nas veias. Está descrito na Bíblia, em 2 Crônicas 2, 13 e 14, que Salomão, pretendendo levar adiante a ideia de Davi, seu pai, de construir um templo em louvor ao nome do Senhor e um palácio para sua morada, solicitou auxílio de Irã, rei de Tiro. Além da ajuda material, madeira de cedro, ciprestes e pinho do Líbano, Salomão pediu também que lhe fosse enviado um homem sábio, que provavelmente ele já sabia quem seria, para comandar a construção. O rei Irã enviou-lhe um comunicado, enaltecendo a sabedoria e a inteligência do seu indicado. Ainda se lê em 2 Crônicas 2, 13 e 14, que neste mesmo comunicado, o rei Irã faz uma descrição detalhada da capacidade laborativa de Irã. Trata-se de um homem que sabe trabalhar em ouro, em prata, bronze e ferro, pedra, madeira, púrpura, jacinto, linho, escarlate, laura, todo gênero de escultura e é capaz de inventar engenhosamente tudo o que seja necessário para qualquer trabalho e trabalhará com os teus artistas e com os artistas de teu pai. Em 1 Reis estão bem especificados os trabalhos desenvolvidos por Irã no templo. São enumeradas todas as obras por ele realizadas, com destaque para 2 colunas de bronze, que depois de construídas, ele as denominou de Jaquim e Boaz, e estavam colocadas respectivamente à direita e à esquerda da entrada do templo, representando Judá e Israel, os 2 reinos que foram unificados por Davi, pai de Salomão. O nome Irã Abif não consta na Bíblia, mas existem referências a pessoas chamadas Irã, que são Irã, rei de Tiro, referido em 2 Samuel 5:11 e em 1 Reis 5:15 e 32, por ter enviado material de construção e um homem para a construção do templo original de Jerusalém. Em 1 Reis 7, 13 e 14, Irã é descrito como um homem de Tiro que trabalhava em bronze, filho de uma viúva da tribo de Naftali. O nome Irã Abif ainda causa controvérsia entre os estudiosos da maçonaria e das escrituras sagradas. Parece que Abif não seria propriamente parte do seu nome, pois Ab, em hebreu, significa pai. A letra I teria o significado de meu, e If significa também meu. Portanto, o nome Irã Abif deveria ser traduzido por Irã, meu pai. É necessário acrescentar que entre os hebreus a expressão pai significava uma honraria, pessoa proeminente a ser assim nominado, podendo significar também Irã, meu conselheiro. A palavra Abif trata-se de uma palavra composta das iniciais extraídas de outras 4 palavras, Aleph, Bet, Yud e Vav, todas hebraicas. O interesse maçônico diz respeito a Irã Abif. É também um título de respeito. O rei de Tiro, ao referir-se ao seu artífice, chama-o de meu amo Irã. No livro de Crônicas, é chamado de seu pai Irã Abif. O sobrenome resulta em seu título de honra, Irã, o pai da construção do grande templo. É interessante salientar que em 1 Reis não é feita referência a este segundo nome de Irã, sendo encontrado somente em 2 Crônicas. Irã pode ser traduzido como vida elevada. A lenda apresenta Irã Abif como salvador maçônico e apregoa um rito de morte e ressurreição do seu salvador. A lenda de Irã é posterior ao surgimento da moderna maçonaria.
Na Inglaterra, a primeira menção ao terceiro grau se dá em 12 de abril de 1725, nas atas da Philo Musicae et Architectura Societas, uma sociedade de músicos londrinos, enquanto na maçonaria regular seria mencionado em 1727, da Constituição dos Franco-Maçons de 1723, James Anderson não faz qualquer menção à lenda de Irã Abif, o que ocorrerá na segunda edição, datada de 1738. A lenda de Irã Abif é a principal alegoria iniciática da maçonaria. Os elaboradores desta alegoria tiveram uma excepcional inspiração ao introduzi-la nos rituais de passagem do companheiro a mestre, pois este personagem, aqui visto como sendo o arquiteto construtor do Templo de Salomão, é um arquétipo de grande apelo místico, cuja tradição é cultivada em praticamente todas as antigas culturas, na forma do herói sacrificado. A lenda diz que surgiram 3 companheiros invejosos e ambiciosos que, à força, quiseram arrancar de Irã a palavra misteriosa, que só os mestres sabiam. Seus nomes eram Jubelo, Jubelas e Jubelum, claramente corruptelas dos nomes Jubal e Jabel, irmãos de Tubal-Caim, segundo a Bíblia. Eles trabalhavam como operários de segunda classe no Templo de Salomão. Pretendiam ascender ao mestrado na arquitetura sem ter cumprido os trabalhos e provas necessários para essa elevação. Assim, tentaram conquistar pela violência aquilo que só o mérito lhes poderia conferir. Emboscando o mestre, cercando as 3 portas do templo, os jubelos exigem que o mestre lhes dê a palavra sagrada. Irã nega-se e tenta escapar. Com os instrumentos de trabalho, a régua de ferro, o esquadro e o malho, os jubelos ferem o mestre sucessivamente, na garganta, calando-lhe a voz, no peito, oferecendo-lhe o coração, e na cabeça, destruindo-lhe a razão. Após o crime, tratam de fazer desaparecer o cadáver, levam-no para o Monte Líbano e o enterram fugindo depois, temerosos da consequência do seu ato. Salomão, notando a falta do seu arquiteto-chefe, envia 3 mestres à sua procura, os quais topam com um local onde a terra tinha sido recentemente removida. Desconfiados, começam a remover a terra e logo encontram ali enterrado o corpo do mestre Irã. Marcam o local com um ramo de acácia e retornam para avisar o rei Salomão. Trazido o corpo para o canteiro de obras do templo, Salomão e seus mestres lhe prestam as devidas homenagens e o fazem sepultar com as cerimônias ritualísticas apropriadas. Irã representa na simbologia maçônica o mesmo que Osíris no Egito, ou Jesus no cristianismo. Todos estes personagens encarnam a luta do bem contra o mal. Ele está conectado ao simbolismo da ressurreição. É uma clara alusão ao mito do sacrificado. Irã Abif é, pois, o herói sacrificado da tradição maçônica. É um arquétipo que simboliza uma antiquíssima tradição, a qual está presente no psiquismo da humanidade, desde os mais remotos tempos. Ele reflete a crença desenvolvida pelos povos antigos de que toda regeneração, fosse da terra ou do próprio homem, submetia-se a um rito de passagem, na qual a morte era necessária para a obtenção de uma nova vida. E na vida das sociedades, o seu herói, ou a pessoa mais significativa, geralmente era o sacrificado, o qual era imolado para que o povo obtivesse a bondade dos deuses. Era este herói que, como uma semente que é depositada na terra, germinava e saía da terra em busca da luz do sol e a trazia para o seu povo. Esta concepção informava a realização de todos os chamados mistérios antigos. Este conteúdo, altamente significativo, reflete igualmente a crença cristã. Jesus Cristo também morre para que os seus seguidores possam iniciar numa nova vida. Da mesma forma que o iniciado nos mistérios egípcios ou nos mistérios de Eleusis se regenerava pela iniciação naquelas disciplinas. Neste caso, o mal é simbolizado pelos 3 vícios mais presentes no caráter do ser humano: a ignorância, o fanatismo e a ambição, que na lenda maçônica é simbolizado pelos 3 maus companheiros. Em oposição, os 3 mestres que acharam o corpo de Irã simbolizam as virtudes opostas, isto é, o amor ao estudo, a lealdade e a tolerância. O drama de Irã representa, assim, a virtude perseguida pelo vício, a liberdade oprimida pela ambição, pelo despotismo e pela mentira. Simbolicamente, o seu sacrifício representa a transição do profano para o sagrado, do técnico para o científico, do reino grosseiro da matéria para o reino sutil do espírito.
Neste rito de passagem, o companheiro rebelde, que vivia no domínio inferior da consciência, reconcilia-se com o substrato superior e adquire agora, de forma correta e não pela violência, a sua passagem de grau. Hiram Abif simboliza um homem cuja devoção ao dever e às promessas feitas tornou um exemplo digno de ser imitado, e que, portanto, você nunca deve deixar, por qualquer motivo, de cumprir o seu dever. Não viole seus votos ou traia uma confiança. Se você aprender isso, então, como Hiram Abif, será alguém que fará a diferença. Hiram Abif é retratado em nossa alegoria como um homem e maçom que fez a diferença. Não por causa do que ele possuía, mas por causa do que fez com o que possuía. Você também pode fazer isso com o que possui? Você também pode fazer a diferença, assim como Hiram Abif?